Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui com um projeto de leitura da Bíblia Sagrada. O nosso foco agora é o capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. E esse capítulo é muito importante porque ele introduz um personagem muito famoso no Antigo Testamento, que inclusive é referenciado no Novo Testamento, que é o profeta Elias. Ele é introduzido por esse capítulo 17 de uma forma súbita, mas porém, de imediato, já sabemos que ele manda uma mensagem para o rei Acabe, rei do norte de Israel, dizendo que haverá seca até que ele diga o contrário. E na sequência desse capítulo, conheceremos aí a respeito da ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Essa é uma história muito famosa e um dos primeiros milagres que Elias faz de acordo com a nossa Bíblia Sagrada. Vamos então para a leitura do capítulo 17? Elias e a seca. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber. E eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Elias e a viúva de Sarepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando um dos 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer, e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor, meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor, meu Deus, faz com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver.
Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe, e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Esse foi então o capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. E é um capítulo muito importante porque introduz o profeta Elias, que já manda uma mensagem no início do capítulo para o rei Acabe, de Israel, no norte. E na sequência, perante a viúva de Sarepta, ressuscita o seu filho que havia morrido. Elias é extremamente fiel a Deus e por isso Deus está com ele. Deus permite que ele tenha comida, que ele tenha sustento para aquele período de seca que ele havia anunciado para o rei Acabe, e enquanto estava hospedado na casa da viúva de Sarepta. Eu particularmente acredito que Deus nos proverá, nos dará forças para ter o sustento de cada dia. Às vezes a situação é mais difícil, às vezes a situação é mais fácil, mas nunca podemos perder a fé em Deus e que Ele nos trará o sustento de cada dia. Assim como Elias também teve fé em Deus. Era isso, pessoal. Nos próximos capítulos vamos continuar a ler a respeito desse grande profeta do Antigo Testamento chamado Elias. Até mais!